Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Santoro, Cris, querido Bena, Rinaldo Zé Martorelli. Martorelli, você sabe que eu estava vindo para cá para a gente fazer a gravação no dia que a maior tromba d'água tomou essa cidade. E eu fiquei muito molhado. Meu terno, um terno chiquésimo, 120, todinho tomado. Nem sei onde é que faz o tecido para fazer o teu terno. É onde você compra o terno. E na hora que eu vim na Rua do Bosque, Reinaldo Zé Martorelli, presidente do nosso Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, eu olhei no fundo, aí percebi a ponta da arca e vi o Noé. Aí eu tinha percebido, amigo, que a situação estava brava. E o João Dória, hein? Que coisa. E candidato a governador. A cidade está fácil administrar ainda do João Dória. Está complicado. E o pior, país dividido, né, Martorelli? Vamos para o direito ali. Vamos para o direito, país dividido. O Fla-Flu prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, solta o Lula e bate boca no Supremo Tribunal Federal. Pois é. Uma coisa que eu achei bacana na votação do Supremo, só um tapinha aqui. Foi um dos ministros falar, eu tenho que ir embora que eu tenho um compromisso. Legal, né? O cara é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem outro compromisso. Pois é. É como se eu largasse uma audiência. Doutor, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso. Mas meu compromisso é com o meu cliente. Deixa o cliente aí. Ô, ministro, que compromisso era esse, ministro? Pois é. O senhor tem um outro compromisso, além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Socorro, hein? Larga tudo e vai para casa, né? Também acho. E o pior é que agora ele vai se aposentar, né? Os ministros. Tem muito trabalho pela frente, hein, gente? Tem que decidir esse negócio de prisão, né? De prisão antecipada, cumprimento antecipado da pena. Mas o nosso debate aqui é um debate muito importante, inclusive Vossa Excelência que pautou. Doutor Rinaldo Zé Martorelli, que tem, no fundo, uma formação extremamente social, cristã, voltada à questão da defesa dos oprimidos, das relações sociais, efetivamente resguardando o papel do mais fraco, escolheu um tema muito importante que é a transexualidade no esporte. Novo, né? Um tema extremamente atual, inovador, né, Martorelli? E eu peguei aqui, eu gosto assim sempre de citar, porque o professor Santoro é professor da nossa ECA, e a fonte é fundamental. Eu peguei duas matérias da Maíra Nunes sobre transexualidade, que mais ou menos vai ser a guia do nosso papo. Sabe, Martorelli, que a atleta Tiffany Abreu, no começo do ano aí, em uma das partidas da Liga Nacional, ela fez 39 pontos, se equiparando a Tandara e também a Bruna Honório. E foi efetivamente muita atenção. E a questão que chama mais atenção é a questão da transexualidade. Como é que você vê a questão da transexualidade? Nosso debate aqui não é biológico, não é químico e não é médico. É na percepção de dois advogados que têm na formação da justiça social e da visão... E da relação do trabalho. Da relação do trabalho, bem lembrado. Há uma preocupação grande com relação a isso. E exatamente por isso que eu tenho suscitado esse tema. Porque entra naquela questão, né, da possibilidade do trabalho sim ou não. Se o transgênero, se ele consegue se colocar... Como é que ele consegue se colocar no mercado? Na sociedade. Exato. Na sociedade. Minoria. Exatamente, mas mais do que a sociedade, a gente está focando no mercado de trabalho. Em algumas necessidades que a função traz de ser ou de um gênero ou do outro, como é que ele se coloca? Como é que a gente vai aceitar isso? O debate é muito novo, né? E no esporte, exatamente no caso da Tiffany, a gente vê algumas discussões e começa a pensar, né? Você disse bem, não é biológico, não é médico, mas no final a gente tem que pensar um pouquinho de tudo, né? A Tiffany é uma atleta muito forte, ok, ela é muito forte, e há uma discussão com relação a isso. Mas se você pega as outras atletas, você citou a Tandara, que é muito forte também. Muito forte, grande jogadora. Muito forte, ela se sobrepõe com a sua força à da Tiffany. Se a gente pensar um pouquinho e for para as Olimpíadas, o Brasil foi campeão contra a Rússia, se eu não me engano, nas Olimpíadas de 2012, sim, que as russas eram mais fortes do que a Tiffany. Então, aí você começa a pensar, peraí, né? Mesmo porque aí eu fui dar uma estudada na situação. O transgênero, quando ele faz a opção,
né, ele começa a tomar hormônio para o sexo que ele se vê. O transgênero é aquilo. E quando, teoricamente, um ser humano que nasceu com as características masculinas e ele começa a tomar hormônio para que essas características se tornem femininas, ele perde força. O nome disso é hormonioterapia com estrógenos e bloqueadores. Exatamente. Ele perde força. Então, teoricamente, né, e de verdade, porque há uma projeção, nesse caso da Tiffany, das meninas, algumas que reclamaram, havia uma projeção que elas estariam jogando contra um homem. Mas, na verdade, vamos pensar que é um homem fraco, que elas, com a força que elas têm, elas podem muito bem superar. Então, fica essa discussão, né? Então, em termos de competitividade, eu não vejo que há muito problema. Pelo menos até agora, o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado. É como que se encaixa isso. O COB aceita, o COI, né? COI. Comitê Olímpico Internacional aceita com tranquilidade a questão do transgênero. E deixou de exigir a cirurgia de mudança de sexo, que era uma violência. Exatamente. Isso é uma violência. Isso aí tem Parou. Em alguns países muçulmanos ainda, né? Tem essa violência no Irã. Sim. Os homossexuais, né? Os masculinos, eles são obrigados a fazer a retirada do pênis. Então, olha só, mesmo que eles não queiram, eles são obrigados, aí eles deixam de ser homossexuais, eles viram transgênero. Olha que maluquice isso. Mas, enfim, o Comitê Olímpico Internacional permite essa situação e surge o primeiro caso e outros surgirão. Então, a gente tem que enfrentar essa questão e aí vem para a nossa seara. Pô, é um trabalhador, uma trabalhadora. Lógico. A partir do momento que ela se vê na sociedade, ela está colocada como transgênero, mulher, ela vai perfeitamente se encaixar numa relação de trabalho que se exija a mulher. Não tem um nome social? Pois é. Que nível de inclusão, que sociedade é essa de inclusão? Se você já começa a dizer para o transexual na infância que ele vai sofrer bullying e que efetivamente não vai ter acolhimento da formação. Você é professor, você sabe disso. Sim. Ou seja, na educação formal já deve haver uma inclusão para que essa atleta seja integrada. Quer dizer, e vira uma craque, arrebenta nos 3 sets, e não pode porque é transgênero, e vai exigir compensação. Eu assisti um filme maravilhoso, um filme basco, sobre um menino gigante. Era uma ficção, que o menino ia ter um problema de desequilíbrio hormonal, e ele se transforma no gigante. Ele começa a crescer e chega numa altura. E na hora que ele vai crescendo, as pernas já não dão conta do andar próprio de uma pessoa normal, o balanço... O movimento fica todo comprometido. O movimento fica comprometido. O equilíbrio. E na hora que ele fica um gigante de 2,40 metros, ele efetivamente começa... E a vida vira precoce. Sim. Então, é muito interessante você pensar nisso, porque eu peguei uma matéria que foi fazer uma análise do clube que ela atua, né, de Bauru. É o Bauru. Antes e depois dela, né? E tem uma inclinação de dizer que a qualidade da equipe melhorou, mas porque colocaram, muito entre aspas, um homem do outro lado. Tá. Não porque ela tem qualidade, olha que louco isso. Isso é desqualificação. Né? Exatamente. Isso é um crime de desqualificação. Deixam de olhar a qualidade da atleta para que, subliminarmente, trazer ali a figura de um homem, dizer, você está levando vantagem porque você está fora dos padrões. Olha que maluco. Então a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Sim. Terrivelmente preconceituosa. Assediadora. A gente entende hoje, aliás, falar em assédio, nós temos uma campanha que cada vez mais tem surtido um grande efeito, que é aquela questão de prevenir o assédio sexual, né? Além de prevenir o assédio, a manipulação de resultados, quer dizer, o sindicato sempre está na frente e tocando nesses temas que todo mundo tem medo de tocar. Mas dentro desse conceito, né, o que vai ser da gente se a gente não conseguir uma outra educação? Vem a questão da educação, né? Aí vem a nossa questão, nós somos humanistas, não importa se é branco, preto, azul,
vermelho, se é gordo, se é magro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. É o ser humano. Você quer ver um exemplo dessa questão desportiva, da Tiffany? Eu vou trazer o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Os times jogam para eles, como o Bauru joga para a Tiffany. Sim. A questão do acionamento, que é importante. Ou seja, tira o Lionel Messi do Barça, tira o Cristiano Ronaldo do Real, que vocês vão ver que o nível de acionamento passa a ser outro, porque a bola gira de outro jeito. Qual a Tiffany que fez? 160 pontos em 30 sets, a equipe jogava para ela. Então não tem nada a ver com a força dela, é a estratégia do jogo. A desqualificação que você bem lembrou é por isso. Os adversários não sabem perder. Eu vou trazer aqui um depoimento. Como a Tandara é a maior pontuadora da Liga atual. Perfeitamente. 500 e tantos pontos ela fez. Lógico. Que é a atual pontuadora. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Pega o Messi, quantas vezes a bola passa por ele, pô. Todo mundo joga nele. Mas lógico, o tic-tac do Barça tem o olhar do Messi, tem o toque do Alejandro Iniesta, mas ele tem a finalização do Messi, que está para isso mesmo. Claro. Então, quer dizer, tem um técnico italiano que falou uma coisa assim, muito nesse nível da desqualificação. Agora tem a jogadora Isabelle Neres, né? Sim. Que também está exercendo. O técnico do time italiano, do Torino, que é o Filippo Vergano, afirmou que efetivamente ela é normal civilmente, mas desportivamente não é. Ou seja, ele trabalha essa dicotomia como um mau perdedor, como uma pessoa que não tem uma craque como ela. Exatamente. Ou seja, isso é muito complicado. Então, e aí como se não houvesse outras tantas atletas. Lógico. Né? Lógico. Que são héteros, que fossem capazes, tivessem habilidade, que fossem melhores do que era. Do que a Tiffany, por exemplo, tem um monte no Brasil. Lógico. Né? Com uma condição técnica superior à dela. Isso está comprovado. E que é desqualificação no debate ou desvio do foco. É lógico. Né? Lógico. Sempre é assim. E que você tocou num ponto que é importantíssimo. Quando ganha, está tudo certo. Lógico. Quer dizer, os times que ganharam do Bauru não reclamaram. Perfeito. Os times que perderam reclamaram. É a mesma coisa que acontece quando tem um jogo fora de hora, né? E isso aconteceu há 2, 3 anos atrás. Um jogo às 11 horas da manhã, que a gente estava trabalhando e estava monitorando, enquanto o clube jogou 3 vezes. O clube jogou 3 vezes. Ganhou a primeira, ganhou a segunda, na terceira que ele empatou em casa, ele foi reclamar. Quer dizer, no primeiro ele ganhou, ele não reclamou. No segundo ele ganhou, não reclamou. No terceiro que ele empatou em casa, teoricamente com uma equipe mais fraca, ele foi reclamar. Falou, não dá para jogar nesse horário. E é muito interessante, que é sempre assim. É sempre vinculado ao resultado. Se ganha, fala, não tem problema que tem transgênero do outro lado, eu ganhei, não quero saber. E a gente tem que entender, nossa missão é essa mesmo, é levar para aqueles que nos assistem essa reflexão, que a coisa ela não pode ficar vinculada a uma distorção, né? E principalmente a uma discriminação. Nós temos que abrir a cabeça. Nós estamos aqui para isso. Então, inclusive tem uma médica chamada Joana Harper que caminha no outro sentido, dizendo que as mulheres trans têm um problema aqui de TSH que deixa com que elas sejam mais vagarosas 12%. Então, é questão do hormônio. Perfeitamente. Né? E essa violência da compensação também tem a lição hormonal, de casa, tá vendo? Lógico, essa questão da hormonioterapia com hormônios femininos ocorre desde 2014. O que, na minha opinião, é uma transfobia. É efetivamente buscar a desqualificação. Nós temos jogadores na NBA que são verdadeiros gigantes. Por que não se impede que esses jogadores... Tinha um jogador que inclusive morreu precocemente, que tinha 1,37 m, que foi tido como um dos jogadores mais altos do mundo. Por que um jogador desse que tem efetivamente... 2,37. 2,37. Ou seja, que era um jogador quase gigante. Por que as pessoas não falam do Shaquille O'Neal, da Uliana Semenova? Pois é. Que foi uma jogadora da União Soviética, que era ela contra o time brasileiro. Nos anos 70, gente. Nos anos 70. É legal olhar a história. A Uliana Semenova, pô, aqui incestava, o jogo contra o Brasil foi uma piada. Sim.
Porque era aquela pequenininha. A Norminha. A grande Norminha. A Helena, a técnica Marilena. Ou seja, muita gente daquele time colossal do basquete, um grande abraço para as meninas, dizer que, por que ninguém falava da Semenova? E todos os atletas morrem precocemente. Sim. E com fragmentação óssea e muitos problemas. E sabe uma questão que também eu gosto de discutir? O Michael Phelps. O Michael Phelps, ele tem um perfil físico diferente. Ele tem as pernas pequenas, os ombros largos, os braços... Por que não falam que que o Michael Phelps... É uma distorção. É uma distorção. É uma anomalia. E os corredores angolanos ou os corredores africanos, que são leves e têm o passo menor, ou seja, por que não chamam eles de anômalos também? Os caras, aqueles angolanos, os africanos, então, eles pesam o que pesa a minha perna. Então, e por que não falam deles? Ou você vai competir contra o americano? Eles voam. Pô. Então, exatamente. E é bem tocado esse tema, né? Então, quer dizer, se o cara ele é muito leve, será que ele pode correr? Lógico. Contra um pesado? Então não, então peraí. Não vale. Então, vamos criar, como no boxe... Muito legal isso. Corredor ligeiro, corredor médio, corredor peso pesado. Você entende onde chega a desqualificação? Como esse tema que você trouxe é um tema rico, eu queria falar então desse jogador, o Manute Bol. Esse jogador tinha 2,31, jogou no Washington Bullets, jogou no Golden State, jogou no Philadelphia. E era um jogador enorme. E foi um grande jogador, ou seja, por que agora, nessa questão, será que essa questão sexual ainda é um tabu na sociedade brasileira? E a gente não pode ter orientação sexual diversa e muito menos a questão dos transexuais? Então, esse é o preconceito? A questão é ética, moral. A transexualidade é muito nova no mundo, né? E você traz para o nosso país, então, que carrega esse monte de preconceito, né? A coisa se agrava. E eu vejo exatamente isso. Nós temos que começar, e aí como nós temos essa preocupação desse debate, né? Nós temos que começar a discutir e mostrar que assim, que não importa. Eu só para ilustrar um pouquinho, saindo um pouco do nosso contexto, mas do nosso tema, mais dentro do contexto, há 3 semanas eu fui convidado para participar de um debate no Ministério Público do Trabalho que trazia a questão da inclusão dos negros no mercado de trabalho. E eu escutei muita coisa, que o Brasil tem uma dívida com os negros. Aí eu pedi a palavra, né? Porque é uma coisa que me incomoda um pouco. E eu fiz a seguinte pergunta, e aí quem está nos assistindo também pode responder. Vocês acham que eu, cabelo liso, olho verde, branco, eu sofro discriminação? Claro que não. Pois é. Eu sou discriminado desde os 11 anos de idade. Porque eu optei por ser jogador de futebol, que é ignorante. E você de classe média, de formação, no ambiente... E sindicalista, de mobilidade, que é trapaceiro. Quer dizer, até hoje eu lido com isso. Mas sabe o que eu entendi também, Santori? É interessante mesmo. Sabe o que eu entendi também? Que eu sempre dei um dane-se para esses negócios. Eu nunca fui me lamentar. Eu sempre trabalhei contra isso. Porque eu sempre me empoderei. Eu não fui esperar para que as pessoas falem, você é bonzinho. Não, eu sempre fui buscar o meu caminho. Que é o que a gente faz no sindicato. Levar para o atleta um conceito de autonomia. Seja autônomo, vai se capacitar, se qualifica, se compromete. E nessa casa tem educação, e vai buscar o resultado que você quer. Então a gente tem que mudar um pouco esse conceito, né? Que vem aquela coisa do vitimismo, do coitadismo, que aí a gente pode trazer um programa só disso. Perfeito. Que vem muito da nossa religião, da religião que foi trazida aqui do catolicismo, todo mundo é coitado. Isso implica numa série de questões. Então, não tem essa. Mas o cara é muito grande, o cara é muito forte, dane-se, eu também sou. Qual o problema? Eu, quando jogava, era assim, eu não tinha receio de enfrentar quem quer que fosse, porque eu estava lá, eu também tinha capacidade. Esse tema é bom. Tinha capacidade, porque ficar a gente se escondendo, exatamente, mas ficar se escondendo atrás dos outros, não, peraí, se eu estou aqui... Tanto que eu sou judeu e as primeiras vezes que eu cheguei em casa, depois de uma surra, meu pai falou, vem cá,
me pôs no judeu de branco e aí era coleção de branco, né, meu? Sim. Porque aí eu e meu irmão era uma brigaiada no Dante que era todo dia. Aí a gente se acostumou e aí ficou amigo de todo mundo. Então, mas porque não é assim? Trocou bancada. Porque o bullying, efetivamente, mas não é todo mundo consegue reagir assim, Martorelli. Você vem de uma família estruturada, eu também. Mas, Olívio, minha todo família mundo que se consegue. estruturou no caminho. Eu sei. Aprendeu eu sei, caminhando. Eu sei. Porque meu pai motorista e minha mãe dona de casa, assim, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que trabalhar. Então, até mesmo para eu poder jogar, eu trabalhava com 13 anos. Aos 13 anos eu trabalhava. É uma das ilhas de prosperidade do nosso estado, uma educação firme, bons colégios. A vida para o negro normal, no fim da escravatura, porque a escravatura é pior que a escravidão, porque a escravatura é a exploração econômica do escravo, porque a escravidão sempre teve na humanidade. Os judeus foram escravos do Egito. E tem. E a escravatura é a exploração econômica daquilo, ou seja, é bem pior. Mas deixa eu dar um pitaco aqui das características que você falou do Michael Phelps. O Michael Phelps, ele tem um tronco gigante, pernas pequenas, flexibilidade acima da média e de todos os lutadores. Foi responsável... Nadadores. Foi responsável por 28 medalhas olímpicas. Ou seja, Tiffany Abreu, o Michael Phelps, tem um biotipo diferente. Agora vamos ver, agora que você levantou, atletas quenianos. Eles são chamados de cisgêneros. Eles são favoritos em provas de longa distância. Pernas compridas e finas nas extremidades e equipadas, olha aí, gente, calcanhar de Aquiles largo e elástico. As características do biotipo são diferentes. Então, essa questão da transexualidade, ficar tomando hormônio para equiparar, isso é uma violência, porque também foi a mudança de sexo, também era. Eu aprendi essa coisa do cisgênero, transgênero, na minha aula dessa semana, na psicanálise. O cisgênero é aquele que se olha no espelho e se sente da forma como ele está olhando. E o transgênero não, ele se olha no espelho e se vê de forma diferente. Essa é a diferença, viu, moçada? Obrigado. O cisgênero. Eu aprendi essa semana na psicanálise. Olha aí, gente, depois me dá um número aí, o número do médico. Então, gente, é muito complicado. Eu até convido... Médico não, estou fazendo curso de psicanálise. Não, desculpa. Não, peraí, quer dizer, mas também também tenho que entender a minha birutice. Falou em judaísmo, vou lembrar o Sigmund Freud, né? Pois é. E aí, lembra, tá vendo? Lembra de todo mundo, do Jung, da Escola Branca, Bom, vamos embora. Eu queria dizer até que para a Tiffany, que como a gente é fã dela aqui, se a Tiffany quiser um dia vir aqui fazer um programa. Aliás, nós precisamos, o sindicato vai organizar um evento para discutir com mais profundidade esse tema. Perfeitamente. Pode esperar. Porque é muito importante para o futuro da gente. E foi muito legal o COI reconhecer, o COI aceitar as transgêneros. E para nós, a Tiffany é bacana ter na seleção. Eu vou até terminar com o depoimento do Zé Roberto, grande Zé Roberto Guimarães. Ele diz que a questão é simples. Se dentro da quadra fizeram o esperado e fizeram a diferença, tecnicamente falando, passa a interessar como qualquer atleta para compor o selecionado. Olha que bacana aí ter a nossa Tiffany. Mas o Zé é cabeça aberta também, acho que tem que ser. É um cara respeitador, é outra pegada. É nesse outra nível, pegada. Né? Outra pegada. Vôlei brasileiro, tanto ele e o Bernardinho, é muito bacana. Então, para terminar o programa aqui, deixa claro que a posição do Sindicato de Atletas é... Não, nós vamos sempre defender exatamente o acolhimento, a possibilidade ao trabalho, entender a questão social e fazer exatamente essa ligação, né? Da questão do social com as necessidades de trabalho. Então a gente sempre defende isso. Evidentemente que nós estamos no início, né, Lívio? É um início de discussão, de debate, mas a gente está disposto a seguir nisso e aprofundar. E a gente termina aqui, né, dizendo, né, que estou encerrando, para dizer que transfobia não está com nada, racismo nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de assédio, o sindicato tem bandeira contra assédio, e até a associação, dando uma colher dos advogados trabalhistas, projetou um filme, vamos falar sobre assédio, que foi um filme bem bacana, que a gente fez a projeção na associação com um grande debate no Dia da Mulher. Então vamos encerrar, estamos juntos aí na defesa da inclusão social de todos e Direito Esporte Clube, até a semana que vem.